Assim surgiu Davi. O Senhor disse a Samuel: Até quando você vai ficar lamentando por causa de Saul, quando eu próprio o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre do melhor azeite e vai. Eu te enviarei a Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei de Israel. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul souber, ele me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que haverás de fazer. E tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor lhe ordenou. Tomou consigo uma novilha, e encheu um chifre com o mais puro azeite, e veio a Belém. E os anciãos da cidade tremeram com a sua chegada. E disseram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz. E Samuel disse: Vim para sacrificar ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo ao sacrifício. E Samuel purificou Jessé e os seus filhos, e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que quando eles chegaram, Samuel olhou para Eliabe, e disse em seu pensamento: Certamente, este é o escolhido do Senhor. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois eu, o Senhor, não vejo como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Então Jessé chamou Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: Nenhum destes escolheu o Senhor. E Samuel perguntou a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, ele está cuidando das ovelhas. Mande trazê-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Vá até Davi e diga para ele vir aqui depressa. Sim, senhor. O Senhor é o pastor da minha alma, aquele que me guia com mãos suaves e cujos olhos jamais perdem de vista o caminho por onde sigo. Nele encontro descanso, pois nada me falta, nem nos dias de luz, nem nas noites de sombra. Ele me conduz a prados tranquilos, onde a relva murmura como um cântico e o vento toca a terra com dedos de paz. Junto às águas silenciosas, ele me leva, e o brilho do rio devolve à minha alma o que o mundo tentou roubar. Ali meu espírito respira, ali meu coração encontra repouso, porque sua presença derrama vida sobre mim. O pastor guia meus passos por estradas de justiça, mesmo quando eu não compreendo o destino, mesmo quando a jornada parece longa demais. E faz isso por causa do seu nome. Nome que é rocha eterna, refúgio para os cansados e consolo para quem já chorou demais. Ainda que eu atravesse vales onde a luz se esconde e onde as sombras sussurram medo, não temerei mal algum, pois tu caminhas ao meu lado, teu cajado me lembra que não estou só. Tua vara me guarda quando os perigos se aproximam. A cada passo, meu coração se torna valente, porque sei que tu, ó pastor eterno, serás sempre maior do que qualquer escuridão. Tu preparas uma mesa para mim mesmo quando sou cercado por adversários, e diante deles derramas sobre mim honra, como quem diz ao mundo: Este é meu amado, este é aquele que eu guardo. Com óleo precioso consagras minha fronte, e meu cálice, outrora vazio, agora transborda de alegria, de graça, de esperança que nunca se esgota. A bondade que vem de ti me seguirá de perto, como um braço estendido, como um sol que insiste em nascer todos os dias. Tua misericórdia caminhará comigo, pelos dias longos e pelos dias breves, pelos montes de vitória e pelos desertos de silêncio. E quando minha história se encerrar neste mundo, a
Habitarei para sempre em tua casa, onde não há pranto, nem medo, nem despedidas, somente a paz eterna que flui do teu coração. Assim canta a minha alma, assim descansa o meu espírito, pois o Senhor é o meu pastor, hoje, amanhã e por toda a eternidade. O Senhor mandou me chamar, papai? E ele era ruivo, e ao mesmo tempo, de formosa aparência, e agradável de se olhar. E disse o Senhor a Samuel: Levanta-te e unge-o, pois este é o escolhido. Então Samuel pegou o chifre de azeite, e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou, e foi para Ramá. E o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E um espírito maligno, da parte do Senhor, começou a atormentá-lo. E os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o Senhor agora mande os seus servos procurarem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre o Senhor, ele tocará a harpa e o Senhor ficará bem. Procurem alguém que saiba tocar harpa muito bem e tragam-no até aqui. Então respondeu um dos servos e disse: Eu vi um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa muito bem, um jovem forte e valente, varão de guerra, prudente nas palavras e de bela aparência, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então Jessé tomou um jumento carregado com pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. E Davi foi a Saul, e esteve perante ele, e Saul gostou muito de Davi, e o colocou como seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: Permita que Davi fique diante de mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com a sua mão, então Saul sentia um alívio e ficava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. E os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a batalha, e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e se acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá, e organizaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte de um lado, e Israel estava de pé em outro monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, chamado Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e vestia uma couraça de escamas, e o peso da couraça era de 5.000 siclos de bronze, e tinha caneleiras de bronze nas suas pernas, e um dardo de bronze entre seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro.
E levantou-se, e gritou aos exércitos de Israel, e disse-lhes: Por que saíram para ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul! Escolha um homem entre vocês que venha lutar comigo! Se ele me vencer e me matar, então nós seremos seus escravos! Mas se eu vencer e matar ele, então vocês serão nossos escravos e nos servirão! Eu desafio os exércitos de Israel neste dia! Mandem um homem para que possamos lutar! Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos, e era este homem já velho na idade nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul na guerra. E os nomes deles eram Eliabe o primogênito, Abinadab o segundo, e Samá o terceiro. E Davi era o mais novo. E os 3 mais velhos seguiam Saul. Porém Davi ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E durante 40 dias, o filisteu erguia sua voz, de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. E Jessé disse a Davi seu filho: Pegue agora um cesto deste cereal tostado e estes 10 pães, e vá levar para os teus irmãos no campo onde eles estão. E leva 10 queijos para o capitão de 1000, e procure saber como estão os teus irmãos, e traga-me uma garantia de que eles estão bem. E estavam Saul, e eles, e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã, e deixou as ovelhas com outro pastor, e pegou a sua carga e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. E ele chegou ao acampamento quando o exército israelita estava avançando para a luta, e gritava para a batalha, pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens, e correu para a frente de batalha, e conseguiu se aproximar dos seus irmãos, e perguntou se estavam bem. O pai mandou perguntar se vocês estão bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. E os israelitas comentavam entre si: Viram aquele homem enorme que se levantou? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: Por que afinal desceu até aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Você veio para assistir à batalha. E Davi replicou: O que eu fiz agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi o deixou e procurou outra pessoa, e lhe fez a mesma pergunta, e ouviu a mesma resposta. E os que ouviram as palavras de Davi, foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. E Saul disse a Davi: Você não pode lutar contra esse filisteu, é muito jovem, e ele é guerreiro desde a juventude. E Davi disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando vem um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e o atinjo com golpes e arranco a ovelha de sua boca. Se ele me ataca, agarro pela juba e o mato. Teu servo já matou leão e urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi:
O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E Saul disse a Davi: Então vá, e que o Senhor esteja com você. E Saul vestiu Davi com a sua armadura, e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura, e experimentou andar, pois ele não estava acostumado com aquela roupa militar. E Davi disse a Saul: Não consigo andar com isto. Não estou acostumado. E Davi retirou a armadura, e pegou o seu cajado, e escolheu para si 5 pedras lisas do riacho, e as colocou em uma bolsa de pastor que ele tinha, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia adiante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, debochou dele, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: Por acaso sou eu algum tipo de cachorro que você ataca com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: Vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: Você vem a mim com espada, e com lança, e com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem vocês desafiaram. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te ferirei e te cortarei a cabeça. E darei hoje os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão saberá que o Senhor não salva com espada nem com lança, pois a batalha pertence ao Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. E quando o filisteu avançou em direção a Davi, Davi se apressou e correu ao encontro do gigante filisteu. Então Davi tirou uma pedra de sua bolsa e a atirou com a funda, atingindo o gigante filisteu na testa. A pedra afundou em sua testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi sobre o filisteu, com uma funda e com uma pedra do riacho. Ele feriu o temido guerreiro filisteu, e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. E Davi correu e se pôs de pé em cima do gigante filisteu, e tirou a sua espada da bainha e o matou, e com ela ele cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá se levantaram e gritaram: e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e aos portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saraim até Gate, e até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus, e destruíram as suas tendas.
E Davi pegou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Mas colocou sua armadura na sua tenda. E quando Saul viu Davi avançar contra o filisteu, ele disse a Abner, o capitão do exército: Abner, de quem é filho este jovem? E Abner disse: Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. E o rei disse: Procure saber quem é o pai desse rapaz. Jovem guerreiro, venha comigo, o rei Saul deseja vê-lo. Assim que Davi retornou depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. E Davi trazia ainda a cabeça do filisteu em sua mão. E Saul lhe disse: De quem és filho, jovem homem? E Davi respondeu: Sou filho do teu servo Jessé, de Belém, de Judá. Nossa, que jornada incrível! E então, vocês gostaram desse vídeo? Quer ficar antenado a mais conteúdos do nosso canal? Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Assine o sininho para não perder nada! Ah, e não esqueça de deixar o seu joinha.